Bem-vindos ao podcast Mais Conversa, Melhor Saúde, um podcast da ULS Matosinhos, que celebra 25 anos este ano, é a ULS mais antiga do país, e porque a nossa missão é não apenas prestar cuidados assistenciais, mas também promover a literacia em saúde e o conhecimento, resolvemos fazer este projeto com o apoio do estúdio Shake It, em que vamos abordar vários temas, sempre com especialistas da ULSM. Hoje vamos falar sobre saúde mental e temos connosco dois convidados muito especiais. Mafalda Barral, que é diretora de Serviço de Psicologia da ULSM, especialista em terapias cognitivas comportamentais de terceira geração, e Vítor Tedim, que é diretor de Serviço de Neurologia, presidente da Sociedade Portuguesa da AVC, também investigador do Instituto de Saúde Pública da Universidade de Porto. E então começava por ti, Mafalda, como é que tu definirias do ponto de vista psi o que é saúde mental? Acho que não há saúde sem saúde mental. Começamos logo por aqui. E depois a saúde mental tem a ver exatamente na forma como estamos connosco, com os outros, na interação, nos vários papéis que assumimos, enquanto profissionais, enquanto família, enquanto sociais, porque somos um ser integrado. Por isso, se estivermos bem, se estivermos de bem com os outros, acabamos por estar a potenciar a nossa melhor saúde mental. E isto é o quê? É também permitindo termos mais qualidade de vida, sermos mais produtivos, sermos mais satisfeitos nas várias funções que realizarmos e sentirmos também que temos um papel, um significado no nosso dia-a-dia. Faz toda a diferença. E é indissociável a saúde mental da saúde física. De que forma é que tu achas que a saúde mental impacta na saúde física? Se houver uma situação em que a pessoa está doente e não tiver saúde mental, acaba por também prejudicar o próprio desenvolvimento do tratamento, da intervenção que possa lhe ser proposto, porque não está tão comprometido, não é capaz de compreender tão bem o seu estado. Se estiver bem, em termos de saúde mental, também acaba por se envolver no próprio processo terapêutico que lhe é proposto. Por isso as duas estão claramente significativamente implicadas uma com a outra, sem dúvida. Tu achas que existem fatores de risco para perder a saúde mental? Ou seja, cada pessoa vive num meio específico, deve haver fatores de risco potencialmente intrínsecos, dizem respeito àquele indivíduo, e outros da conjuntura. Há três fundamentais, que são os fatores comportamentais, que têm a ver exatamente com o tipo de alimentação que se faz, com o cuidado que se tem com o sono, com o hábito de atividade física, e depois há os fatores emocionais ou perfil de personalidade, em que se pode ser mais ou menos capaz de gerir as situações adversas que vão surgindo, e as experiências adversas de vida. Aquilo que dizias há pouco, não é? O contexto em que estamos inseridos e as dificuldades ou os desafios que vão surgindo ao longo da vida. Esses claramente são os mais preditivos de desenvolver ou não alguma doença mental ou alguma situação que possa colocar em risco a nossa saúde mental. Ok, porque eu diria que há fatores modificáveis e não modificáveis. Certo. A personalidade é dificilmente modificável a partir de uma determinada idade, enquanto que a nossa capacidade de gerir as dificuldades ou os desafios, essa sim é aprendida, pode ser trabalhada num contexto de intervenção terapêutica ou até mesmo num contexto de ter uma base familiar, uma base de suporte social que seja facilitador e que ajuda a gerir a situação, o desafio que vai surgindo na vida da pessoa. E aí que se pode intervir. Claramente, sim. É mais fácil intervir. Nesse e também nos fatores comportamentais, não é? Ajudar a pessoa também a adquirir hábitos e estilos de vida mais saudáveis para conseguir gerir a situação que enfrenta, seja ela de saúde, seja ela alguma situação económica, alguma situação relacional, será mais fácil de gerir com algum tipo de ajuda se também estiver disponível e comprometido para a mudança. O perfil de personalidade, esse é mais difícil de ser trabalhado, não é? É como se trabalhares um esparguete cozido, consegues facilmente ir articulando e gerindo aquilo que podemos alterar na pessoa. Se o esparguete for demasiado, não tiver cozido, rígido, é bem mais difícil trabalhar ser maleável, não é? Acho que é assim uma metáfora que dá para perceber como se consegue ou não trabalhar a situação. Muito bem. Vítor, saúde do cérebro não é bem saúde mental. Como é que o cérebro pode ficar doente? O cérebro aqui neste papel é talvez a matriz onde se expressa a grande parte da saúde mental. E, portanto, é o órgão do corpo humano, do ser humano, que através do seu funcionamento torna visível os principais aspectos da saúde mental.
E o lado a minha perspectiva como neurologista é sempre. Tem duas perspectivas, uma semelhante a esta que a Mafalda estava a expressar, que é a saúde mental global, e a outra é. Repara, eu estava a ouvir a Mafalda e estava a pensar, por exemplo, o atleta de alta competição hiper saudável, do ponto de vista biológico, pode ter problemas de saúde mental críticos. Agora imagine os doentes em geral, e imagine os doentes com uma doença que envolva o cérebro e que altera as suas funções cognitivas, motoras, que são os determinantes maiores da qualidade de vida. Por isso mesmo, quando nós vamos validar uma escala que avalia a qualidade de vida dos cidadãos, a saúde do cérebro, qualquer doença do cérebro vai reduzir a qualidade de vida de uma forma dramática. E, portanto, é esta assim a perspectiva do neurologista. Sim. É cuidar da saúde do cérebro para que haja o maior número de recursos cognitivos, motores, para conseguir manter a saúde mental. E às vezes mesmo dos lados mais dramáticos de consulta, muitas vezes de encontro com os doentes, é, por exemplo, nós grande parte do ambulatório da neurologia tem doenças degenerativas, graves, com déficits, mas o lado mais duro das consultas é precisamente o impacto o impacto dos déficits na saúde mental global do indivíduo, da sua capacidade de realização, de que forma é que altera a sua capacidade de aprendizagem de coisas novas, como é que o seu papel familiar de contribuir para a resolução dos problemas da família e da comunidade fica afetado, o espaço de realização fica afetado, e portanto é toda uma parafernália que existe à volta das doenças neurológicas, quer as lesivas, como por exemplo a doença de Alzheimer, Parkinson, o acidente vascular cerebral, quer aquelas, por exemplo, sem lesão cerebral, por exemplo, uma enxaqueca muito grave, com crises de dor semanal e necessidade de faltar ao trabalho, tem um efeito disruptivo, às vezes semelhante quando avaliamos o impacto na saúde mental. Saúde mental. E é assim, portanto, e mais, mesmo aquelas doenças sem tratamento, por exemplo, ainda aqui há tempos cruzei-me com uma revisão sobre o impacto do diagnóstico precoce na evolução das doenças degenerativas sem tratamento. Pronto. E então há um impacto positivo do diagnóstico precoce, sem qualquer intervenção terapêutica. Portanto, isso verifica-se na doença de Alzheimer, na doença de Parkinson. Mas porquê? Ora, porquê? Porque, na verdade, se cuida mais da saúde mental daquele indivíduo e dos seus familiares. Há uma preparação do próprio e da família para lidar com a adversidade, e isso tem um impacto positivo em saúde, que se mede. Ou seja, mesmo sem haver, e não estamos a falar de efeitos placebo sequer, porque isso ainda é outro domínio. Ganha-se mais tempo. Ganha-se mais tempo e mais qualidade de vida da pessoa. Exatamente, exatamente. Isso tem um impacto. Sem dúvida. E há a versão oposta, que é, por exemplo, algumas doenças neurológicas já têm tratamentos fantásticos. Imagina, por exemplo, o acidente vascular cerebral, a pessoa entrou no hospital com uma afasia e uma hemiplegia e saiu do hospital sem déficits. Afasia e hemiplegia, queres explicar o que é? Boa questão. A afasia é uma incapacidade de comunicar por uma interferência com as estruturas cerebrais que organizam a linguagem. Portanto, uma pessoa deixou de conseguir comunicar, e para além disso também tem uma falta de força, de instalação abrupta. Ontem fazia tudo, naqueles minutos percebe que está limitado e entra numa via verde da AVC, por exemplo, e consegue-se tratar a tempo, eliminar um coágulo que impedia a chegada de sangue ao cérebro, e o cérebro recupera. E o resultado é espetacular.
Ou seja, o neurologista diz sem É. déficits, alto. Ok. E depois, quando nós vamos ver de um ponto de vista mais abrangente, passado 2 meses, será que esta pessoa que nós classificamos como sem déficits, ela efetivamente retomou todas as suas funções, todo o seu espaço de realização prévio e por aí adiante? E às vezes não. E nós tentamos perceber, mas então porquê é que não recuperou tudo? Às vezes são coisas que nós em fase aguda não percebemos bem, ou seja, havia ali mais déficits que só se percebem quando retornam a casa. Outras vezes são mesmo, todas as estruturas estão íntegras, mas há um efeito do foro psicológico, daquele evento de vida, e todo um processo dinâmico de reação e adaptação É uma nova realidade. que, se nós não acautelarmos na organização dos cuidados, podemos ter obtido um resultado ótimo do ponto de vista biológico, mas depois não temos um resultado ótimo na vida da pessoa. Portanto, e isto, por exemplo, nas doenças neurológicas, é possível isto acontecer com mais frequência do que noutras, eu penso, por causa da dimensão do Sim. que se passa. E das esferas que são afetadas, Sim. provavelmente, não é? Sim. Certo. E eu levava-me então a esta pergunta, Mafalda. Quais são os sintomas ou os red flags para a doença ou para a perda de saúde mental que tu achas que devem ser São identificados? cruciais. Pelos próprios ou pelos familiares? Pois, eu acho que pelo menos acho que partia daí, do próprio, não é? Ok. Tem que haver um autoconhecimento de si próprio, não é? Acho que cada vez mais as pessoas têm que refletir, pensar sobre eles mesmos, para também serem capazes de avaliar-se e de se autoconhecer as suas mudanças. O que é que se está a passar comigo? Porque é que eu me estou a sentir desta forma? E hoje em dia acho que há muito pouco tempo de reflexão do próprio. Acho que estamos muito centrados, cada um de nós, a ver o outro, olhar para o outro, Sim. seja do ponto de vista clínico, mas também seja do ponto de vista pessoal, seja para as redes, seja para o que vai acontecendo, e estamos muito pouco preocupados em nos autocuidar, de olhar para nós mesmos. Por isso este autoconhecimento é fundamental. E depois, qualquer alteração que ocorra no comportamento da pessoa, por um tempo significativo, isto é, a pessoa sempre dormiu bem, acaba por ter aqui alguma alteração de sono, Ok. seja por hipersónia ou seja por insónia, acaba por ser um sinal de alerta. O que é que se passa? Ao fim de algum tempo, isto não terá que ser logo imediatamente nos primeiros sintomas, porque muitas das vezes é uma fase simplesmente reativa, adaptativa a alguma situação, alguma mudança Sim. que possa ter ocorrido. Ou seja, uma mudança consistente. Consistente e durante Impacto. um determinado tipo de tempo, não é? Estamos Ok. a falar de uns 2, 3 meses, até considerarmos, ok, há aqui uma alteração significativa, seja do sono, seja da alimentação, seja de alterações do humor, seja de algum padrão comportamental, abuso excessivo de álcool, abuso de algum tipo de substâncias, são sinais de alerta. O que é que se está a passar com aquela pessoa? Porque há uma mudança, e esta mudança deve claramente ser o primeiro sinal em que o outro o obriga a pensar, ou ele próprio, se pergunta o que é que se passa para estar a ocorrer estas mudanças nas minhas escolhas, na minha vida. Sim. Nós ontem falamos no episódio em que tivemos a falar sobre AVC, até de uma forma muito interessante. Uma das convidadas dizia que as pessoas têm pouca percepção delas próprias, mesmo relativamente a fatores de risco. As pessoas acham sempre que acontece aos outros, que não acontece a mim, não é? Esta falta de perdem muito de autoconhecimento, pouco tempo, tal e qual. a pensar e a conhecer-se. Tal e qual. Perdem muito pouco tempo em se centrar neles próprios. E é um exercício fundamental para estarmos de bem connosco e para também conseguirmos estar de bem com os outros, até para nos conhecermos. Sim, e como é que se promove esse autoconhecimento? É reflexão pessoal? Pode ser em grupo? Eu acho que cada vez mais devemos apelar a que a pessoa se estimule, se explore os interesses, explore os gostos, explore as competências, mas também reflita e tenha tempo de silêncios, tempos mortos. E hoje em dia nós não temos muito essa tendência, não é? Tendemos a ocupar-nos constantemente e se sobrou algum tempo, vamos fazer um pouco mais, vamos trabalhar um bocadinho mais, vamos dedicar a estar com a esposa ou com o marido ou com os filhos, porque não estivemos, e que temos muito pouco tempo connosco mesmo. Por isso, o ter tempos de silêncio, desligar as notificações do telemóvel e deixarmos estar um pouco em silêncio connosco mesmo, ou ir para a natureza ou praticar atividade física, algo que nos possa fazer sentir bem, mas sozinhos. E não necessariamente só em grupo, não é? É claro que a interação com o outro é fundamental, mas antes desta ocorrer de uma forma saudável, temos que estar de bem connosco.
Isto tem a ver com o autocuidado, Claramente, certo? claramente. As várias As dimensões vertentes e dimensões do autocuidado. do autocuidado. Não é? Ok. E elas são imensas, não é? Do ponto de vista físico, estávamos há pouco a falar do sono, da alimentação, da atividade física, da parte emocional, a capacidade de dizer não, de impor limites, de conseguir gerir a relação com o outro, de ser mais assertivo, a parte também espiritual, a capacidade de ser gratos por aquilo que nos ocorre na vida, do autoperdão, de nos desculparmos por não termos sido Fala-se corretos. muito da autocompaixão. E da autocompaixão, que É é a mesma isto, coisa é a que o mesma coisa, autoperdão. é o Ou seja, a pessoa não autoperdão, ser sem demasiado dúvida. exigente Sim, consigo sim, própria. sim. Se tropeçares, eu sou capaz de te ajudar, de dar a mão, de dizer, não faz mal, não te preocupes. Se eu tropeçar, provavelmente vou dizer que ridícula, que horror, será que alguém viu? Por isso eu acabo por ser muito Sim, menos muito exigente. simpática e muito menos Sim, sim, cuidadosa sim. comigo do que com o outro, não é? Sim. E é este lado, não é, do autocuidado, que eu acho que temos todos que fazer este processo de descobrir em nós o que é que podemos melhorar nestas várias vertentes, seja ela qual for, do ponto de vista mental também, no sentido de conhecermos outras áreas, de explorar outras competências, também é importante, também é uma forma de nos autocuidar. Por isso acho que há aqui muita vertente que nós podemos pensar, refletir e melhorar as nossas competências. Quando é que se deve procurar ajuda de um profissional? Quais são as tais red flags É isso. que passam esse limite ou essa fronteira do eu consigo gerir sozinho e eu preciso de ajuda? Pois, se decorrer muito tempo em que sinto um determinado tipo de mal-estar, em que não estou confortável, não me sinto bem, tenho tendência a isolar-me, não estou satisfeita no que faço, perdi a motivação para áreas que eram do meu interesse, é um sinal de alerta, tenho que refletir, provavelmente devia em primeiro lugar falar com alguém da minha confiança, fosse familiares ou fosse amigos. Se este sintoma se mantiver, devo recorrer a um especialista, seja ele um médico de família, porque habitualmente é o gestor de casa, é a pessoa que tem mais relação de maior proximidade com as pessoas, e em seguida provavelmente ser orientado para uma consulta de psicologia, para fazer algum tipo de intervenção, algum tipo de abordagem mais psicoterapêutica. Ok, muito bom. Vítor, estávamos a falar quando o cérebro fica doente e queria ouvir um bocadinho a tua opinião sobre esta questão. Íamos falar um bocadinho das demências, se achares bem, porque é um receio que as pessoas têm, considerando o sistema nervoso, como já falaste, o sistema nervoso central, as tais funções cognitivas superiores, a perda dessas capacidades. Queres-nos explicar um bocadinho o que é uma demência, como é que surge, quais são os... Sim. Quando é que uma pessoa deve ficar preocupada? Pois é engraçado, estava a ouvir-te a falar sobre o ficar preocupado e ao mesmo tempo a questão que a Mafalda abordou sobre o autoconhecimento. Porque às vezes há quase uma discórdia entre, ou seja, as pessoas estão preocupadas, mas não se conhecem suficientemente para saber como evitar esse caminho, ou até que ponto é possível evitar esse caminho. É quase são mundos em antítese. Ou Certo. seja, por um lado uma grande preocupação, e imagina-se que há ali uma grande energia para mudar, mas por outro lado conhecem-se mal. E isso, por exemplo, no que diz respeito isto para ir de encontro a tentar explicar essa questão do impacto da demência nos dias que correm. Porque sempre existiu demência, mas ou seja, sempre existiram doenças que originam demência, mas hoje em dia há uma preocupação cada vez crescente, porque na verdade o funcionamento cognitivo, muitas das tarefas sociais e familiares dependem do funcionamento do cérebro no dia a dia. Pronto, e de forma consensual, por exemplo, do ponto de vista da neurologia, codificaram-se algumas funções do cérebro a que damos o nome de funções superiores, pronto, que nos diferenciam de outros seres vivos e que nos permitem capacidade de aprender. Pronto, o ser humano é muito diferente de todos os outros animais porque tem uma enorme capacidade de aprender e uma enorme capacidade de alterar o mundo em que vive. Pronto, e isso acontece devido a estas funções superiores que nos diferenciam de outros animais. A codificação delas, do ponto de vista científico, está longe de ser concordante. Portanto, nós assumimos
algumas, e falamos delas aos doentes, mas há várias formas de cartografar o cérebro e as suas funções ditas superiores. E então, por exemplo, quando nos aproximamos da psicologia, aparecem logo mais umas subdivisões que nós não estávamos bem atentos. Mas, por exemplo, as mais comuns que nós abordamos desse ponto de vista, porque impactam na capacidade de fazer coisas no dia a dia, são a memória. Nós sabemos que, pois há vários subtipos de memória, mas nós sabemos que temos que registar e depois recuperar a informação registada para podermos utilizar no dia seguinte, dali a uma semana, se quer estejamos a aprender uma profissão, uma nova função, quer estejamos só atentos a uma conversa que nos interessa, ou a comprar algo. Depois há outras funções que têm a ver com, por exemplo, o planeamento de tarefas. Por exemplo, como é que nós, ao domingo, organizamos a semana toda para conseguir cumprir os nossos vários papéis, não é? Ir levar os miúdos ao infantário, ir comprar os alimentos, ir trabalhar, resolver inúmeros problemas e tudo de forma estruturada e para que tudo se concilie. Portanto, isso é o planeamento mental e funcionamento executivo, que é assim os termos técnicos que muitas vezes utilizamos. Depois há funções mais simples de perceber, portanto, a linguagem, o cálculo, e depois a capacidade de aprender tarefas motoras adicionais. Por exemplo, os atletas percebem bem, porque todo aquele registro de aperfeiçoamento motor de um atleta tem uma matriz cerebral que o permite. Portanto, ser muito rápido a fazer uma tarefa, ou ser... Apenas executá-la, não é? Não é só músculo e osso. Portanto, na verdade é muito mais do que músculo e osso. Portanto, e esse conjunto de funções superiores que são importantes para desempenhar tarefas são aquelas que muitas doenças afetam. Por exemplo, algumas doenças começam por afetar uma delas, por exemplo, a doença de Alzheimer. Quando se manifesta, na maior parte das vezes, começa por provocar um problema de memória. Pronto. Mas há outras doenças que às vezes se manifestam de uma forma diferente. Por exemplo, os efeitos da esclerose múltipla no cérebro podem ser ao nível da fadiga e lentificação de processos mentais e alterações dos tais processos de decisão mais executivos. Portanto, e só muito tardiamente é que afetam a memória. Portanto, depois há outras doenças que às vezes podem começar por afetar apenas traços de personalidade e às vezes até tendências de processos de decisão. Por exemplo, Queres dar um exemplo exato? a degenerescência frontotemporal, que é um parceiro da doença de Alzheimer, mas até, por exemplo, imagina um doente com uma doença de Parkinson que está a fazer uma medicação com levodopa, pode ter uma alteração da sua capacidade para avaliar probabilidades. Por exemplo, pode achar que, imagina, antes da doença, tu podias achar que era muito pouco provável ganhar o Totoloto, mas depois da doença e com o seu medicamento, podes passar a ter mais 30% de probabilidades de, na mesma circunstância experimental, tu achares que é mais provável ganhar o Totoloto. Às vezes tudo isto passa de forma subliminar. Exato. Mas se nós nos projetarmos no dia-a-dia do cidadão, às vezes o neurologista, quando está a fazer a primeira consulta, há muitos eventos que se sucedem, às vezes, e que nós muitas vezes encontramos, é defeito nosso, não é? Mas encontramos uma razão biológica para aquilo ter acontecido. Por exemplo, é frequente eu estar a consultar um doente com uma destas doenças e ele ter-me dito que nos 2 últimos anos houve muitas discussões em casa porque ele não conseguia cumprir com as tarefas, isso levou ao divórcio ou levou a uma zanga com um filho que achou certo comportamento inaceitável e se afastou. E muitas vezes nós percebemos que se o diagnóstico acontecesse mais cedo, provavelmente esta crise social teria tido outro enquadramento.
E provavelmente, Ok. em vez da família se ter afastado, talvez se tivessem até aproximado para ajudar Aquela pessoa um que estava familiar. doente. E isto às vezes é tão dramático na vida das pessoas que nós ficamos, por exemplo, em consulta, muitas vezes ficamos esmagados por perceber o impacto que pode ter na vida das pessoas um diagnóstico correto e precoce versus Um mais diagnóstico tardio. tardio. E repare, mesmo, por exemplo, às vezes quando se trata, por exemplo, de doença de Alzheimer, há circunstâncias, por exemplo, ter sido vítima de uma burla ou não nos 5 anos antes. Eh, tudo, a capacidade e a perspicácia das pessoas em contexto real identificarem certos padrões pode estar atenuada nas fases prodrómicas das doenças. Prodrómicas quer dizer nas fases Sim. muito iniciais das doenças, onde as pessoas estão ainda muito expostas do ponto de vista familiar, profissional, Ainda não têm o diagnóstico não e por têm isso estão. diagnóstico e, portanto, é uma vulnerabilidade insuspeita, mas que às vezes as transforma em alvos desses problemas. Mesmo, por exemplo, às vezes quando nós vemos, repara, uma fratura, nunca mais me esqueço, por exemplo, uma doente teve uma fratura do colo do fémur e quando ela descrevia, portanto, ela ia entrar no condomínio e estava, ou seja, o familiar que ia com ela disse que estavam lá a lavar o condomínio e estava uma senhora a lavar o condomínio. Quando ela saiu, já não estava o aparato de quem esteve a lavar a porta de entrada. E a senhora escorregou, caiu e fraturou o fémur. Nós podemos achar que isto foi um acaso, ou podemos, na ótica do neurologista, o que esta senhora tinha era um defeito mnésico de fixação. Ou seja, ela, ao sair de casa, já não se lembrava de que momentos antes, Tinha estado alguém a. porque se lembrasse, iria ter cuidado porque poderia estar molhado, escorregadio. E tudo isto que são aparentes banalidades, são eventos que acontecem no dia a dia, multiplicados por milhares de pessoas. Pronto, e é por aqui se consegue perceber o impacto e porque é que muitas pessoas andam tão preocupadas com esta questão das demências, Sim. que embora o termo demência, nenhum destes exemplos que eu dei é demência, porque o termo demência é um termo quantitativo, ou seja, nós damos esse nome quando as alterações ultrapassam uma magnitude que impedem a vida independente da pessoa. E, portanto, são fases tardias. Certo. Só que muitas vezes as pessoas nomeiam as doenças pelo seu desígnio final. E, portanto, e sofrem desde cedo com isso. Mas conseguirias, da mesma forma que me faltava há bocado a falar dos red flags, achas que qual seria? É muito complicado, não é? Mas É simultaneamente complicado e simples. Porquê? Porque, repara, as pessoas estão preocupadas. Mas, por exemplo, se lhes disser que em Portugal 50% dos diagnósticos que no ano de 2024 de demência se vão fazer correspondem a formas evitáveis de demência, que seriam impedidas através do maior autoconhecimento e maior investimento na saúde pessoal, as pessoas têm uma enorme dificuldade em acreditar. E os números de saúde pública, sim, portanto, nós temos um grande peso de fatores de risco vascular. porque é isso interessante pegar nesse ponto. Que fatores é que estão na origem e que estavas a referir que são evitáveis? Sim, olha, em Portugal, cerca de 20% dos diagnósticos de demência estão associados poderiam ser impedidos pelo controle efetivo da hipertensão arterial. Ok. Por exemplo, isto é simples. 20%. Ou seja, dos novos diagnósticos. Pronto, isto é, por exemplo, o controle da obesidade representa também 8%. O controle da diabetes representa 10%. Depois há outros fatores, por exemplo, o controle do sedentarismo cognitivo e motor representa mais 8%. O alcoolismo, a hipercolesterolemia, que são fatores de risco
comuns para várias coisas. Um fator muito comum que é a hipoacúsia. Portanto, a perda da audição que acontece com a idade tem um efeito de isolamento social que reduz muito a estimulação cognitiva e o treino e o envolvimento diário e a disponibilidade. E normalmente as pessoas recolhem-se, atenuam a sua exposição e, portanto, ficam mais vulneráveis a processos de deterioração. Isto na população portuguesa, que é um exemplo. Há populações, por exemplo, populações onde tem menos peso dos fatores vasculares, isto pode chegar aos 35%. Há populações piores, pronto, onde ainda há a meningite, ainda há Ou seja, causas traumatismo infecciosas ou traumáticas. pronto, e Ok. os problemas de guerra, os traumatismos de guerra, que ainda aumentam o Uhum. peso das coisas, dos fatores preveníveis. Portugal está ali na média, mas um pouco pior por mau controle dos fatores de risco vasculares, que à data de hoje, para muitos já existem orientações para os erradicar. Só que esse é o mundo da prevenção, portanto, onde ainda há pouco a Mafalda falava, o tal autocuidado. O sucesso de implementação de tudo o que se sabe depende muito da motivação do cidadão e de quão comprometido ele está com aquilo. E eu acho que muitas vezes nós simplificamos a prevenção, achamos que então é só tomar os medicamentos, é só cumprir as regras que lhe disseram, mas o problema é que isso é preciso cumprir isso durante 40 anos, Uma 50 vida. anos. Uma vida, não é? E portanto isso tem que entrar, ou seja, a pessoa tem que estar profundamente motivada para cuidar de si, assim como cuida dos seus familiares. Tal e qual. E esse processo não se. Ou seja, assim como nós, às vezes ouço falar do analfabetismo, da literacia, mesmo este conceito de literacia em saúde Uhum. passa um pouco à margem do tal autoconhecimento. Acho Que cada indivíduo. Sim, porque é muito passivo. Ou seja, repara, nós às vezes vemos isso, que é, por exemplo, as pessoas. Temos isto muito na consulta, não é? Sim, e se nós As pessoas perguntarmos. põem isso fora do seu trajeto e do seu. Sim, mas não é. Ou seja, literacia em saúde eles talvez tenham. Porque se nos perguntarmos O que é o o que é AVC? boa alimentação, Sim. o que é que está errado, eles sabem. Mas daí a transformar isso em atitudes e isso Se imiscuir na sua. se imiscuir no seu modo de ser, vai uma longa distância. É Uma ver falta- isso é com isso. compromisso para a mudança, não é? E que estratégias existem, Mafalda, do ponto de Eu vista. acho que do ponto de vista até das políticas nacionais, Sim. não é? Eu acho que temos muito que pensar na promoção não como ao parente pobre, Exato. não é? Certo. E infelizmente pensamos sempre como, ok, qualquer pessoa vai e pode fazer algum tipo de promoção de uma forma muito ligeira Uhum. e às vezes até muito pouco pensada e programada, e acho que é aqui que devemos investir claramente, não é? Na comunidade, promover aqui a saúde e desde pequenos, quer dizer, quanto mais cedo nós conseguirmos estimular ao autoconhecimento e ao autocuidado, mais cedo vamos ter também resultados em saúde no futuro. Certo. Porque acho que aqui a questão é mesmo da precocidade também da intervenção em si. Por isso devíamos em termos não só da literacia, mas sobretudo destes aspectos que é que vamos de falar, estar muito mais presente nas escolas, nas associações desportivas, na comunidade, estar mais próximos, não é? Ensinar o que é suposto, o que são boas escolhas, como se faz uma boa tomada de decisão. É importante refletir sobre as decisões que se tomam, ajudar a questionar as decisões que cada um dos jovens ou das crianças faz, porque não lhes devemos dar receitas. Apresentar receitas nunca vai funcionar com ninguém, muito menos com o público jovem. Nós temos que os empoderar pelas perguntas, não é? E as perguntas é aquilo que os ajuda a refletir. Ok, porquê é que estás a fazer essa escolha? E porquê é que não fazes outro? E na realidade acho que esta promoção da saúde, e não só depois esta fase mais remediativa de tentarmos solucionar os problemas quando eles já Sim. existem, não é? Tem que ser uma mudança de mentalidades, mas também de políticas, não é? Temos claramente que começar a intervir mais neste aspecto. Sim, eu estava a pensar de que modo é que se pode promover o que estavas a referir, não é? O autoconhecimento, essa escolha. Eu acho De que forma é que se pode fazer isto? Eu no acho âmbito- que os jovens funcionam muito bem por modelagem, os adultos também, mas os jovens Ok. ainda mais. E as referências têm que ser referências estimulantes para os jovens. E habitualmente o que eles procuram, sem qualquer desprimor, mas são os youtubers ou as pessoas que vão para aqueles programas
de televisão em que certo. facilmente conseguem atingir os seus objetivos económicos. Muitas das vezes nem percebem que para além disto existe uma vida de pessoas que não estão bem, que também estão destabilizadas, também estão pouco funcionais. Mas falta modelos, falta claramente pessoas que também queiram mostrar e falar sobre as situações, e tem havido algumas pessoas agora público, alguns Sim, há algumas estratégias de promoção de saúde, de saúde. em que são contratados os influencers. Sim, e sim, tudo sem mais, dúvida, não é? sem dúvida. E Ou cada seja, vez mais atores, não é? Atores e ok. humoristas conhecidos, vêm falando das suas doenças Sim, mentais, é verdade, sim. de uma forma muito mais simples e muito mais prática, com um discurso mais ligeiro, que acaba por ajudar também os jovens a se identificarem e muitas das vezes, lá Ou está, seja, seria, fazerem esse processo. sim, o papel de haver modelos, Claramente, não é? de modelos e de chegarmos mais aos locais onde eles estão, de forma mais precoce, não esperarmos que chegam eles a chegar ao consultório ou ao hospital ou aos locais, aos centros de saúde, mas Certo. sermos nós também a estarmos disponíveis para ir ao encontro deles, não é? Nos locais onde eles estão, porque não interessa apresentares uma receita, não é? Não interessa apresentares uma proposta a alguém. A pessoa tem que estar comprometida com a proposta e por isso a pessoa tem que dizer o que é que quer, o que é que pretende. Não é? Quando se faz este processo terapêutico, não interessa eu dizer aquilo que eu acho que é o melhor para a pessoa. Claro. Esquece, não vai resultar. Tem que ir de encontro àquilo que a pessoa propõe-se, ver-se, imagina-se no futuro. Porque se assim não for, eu vou estar apenas a tentar impor a minha perspectiva, a minha leitura, Sim. e não vai funcionar, vai cair por terra, porque o compromisso do outro só é válido se tiver significado para o próprio. Senão não há compromisso terapêutico que funcione, muito menos nestas áreas da saúde mental. Da saúde física, eu acho que muitas das vezes a pessoa, como tem algum tipo de implicações do ponto de vista, mais funcional, mais... Mas mesmo essa é muito complexo, é uma percentagem muito elevada de incumprimento terapêutico. Certo. E eu Muitas acho vezes tem a ver com essas comorbilidades com a saúde mental, não é? Se a pessoa não estiver tão bem, mas não é? Se não estiver tão sim, bem. mas mesmo sem integrantes com comorbilidades, aquilo que o Vítor estava a dizer, que é a pessoa interiorizar a estratégia e perceber que vai ser útil para ela, que tem que fazer É isso, eu ou acho seja, que muitas vezes tens que pedir à pessoa um compromisso, e o compromisso é, ok, o que é que está disposto a fazer? Que mudanças é que está disposto a tomar? Se não houver da parte da pessoa essa motivação e só se sentir como sendo um compromisso para com o médico ou para com a pessoa que está a tratar, não o vai fazer, vai sair e vai... Sabes que sabe, o nosso modelo de saúde tem muitas virtudes, mas tem um defeito que é há um certo ainda existe um certo paternalismo completo. que faz que muitas vezes externaliza, ou seja, quando nós muitas vezes estamos a falar de algo que é profundamente intrínseco, ou seja, qualquer decisão, qualquer plano terapêutico é no interior do doente, ou seja, é dirigido ao doente, é para ele, pronto. Mas a forma como todo o cenário está montado completamente. muitas vezes externaliza a responsabilidade e, portanto, há uma relação paternalista que acontece, ela está construída assim, ou seja, ela tem que ser corrigida, não é fácil corrigi-la, há uma assimetria de conhecimento muito grande. Eu ainda no outro dia ouvi pela primeira vez discutir o impacto, por exemplo, de que forma é que a inteligência artificial pode vir a mudar a assimetria de conhecimento entre doentes e médicos, portanto, e reduzir o paternalismo, portanto, na tomada de decisão. Portanto, isso ainda tem sido pouco discutido, vai ser muito ansiogénico para a maioria dos médicos, porque Porque os profissionais E os outros profissionais de saúde estão habituados sempre, habitualmente a uma relação. Sim. implica ali, pronto, mais disponibilidade. E eu não sei, por exemplo, se isso vai reduzir o tempo de consulta. Acho que vai. Não, provavelmente não. Mas a eficácia vai melhorar e provavelmente também as altas também vão ser mais eficazes. Agora, eu acho que esse lado de corresponsabilização depende muito de conhecimento. E depois também há ali um lado, por exemplo, acho que em quase todos os países europeus se percebe isso, com mais atenuantes num lado ou não. Que há, portanto, houve as pessoas que agora estão em risco, não é? Pronto, mesmo
pertencem a famílias muito mais pequenas. Ou seja, as narrativas a que têm acesso, apesar da esperança média de vida aumentar, Uhum. as narrativas de vida que as pessoas têm acesso íntimo, ou seja, os núcleos familiares sobre os quais nós sabemos a história de vida e clínica está muito mais reduzido. Uhum. Por exemplo, há 50 anos sabíamos muito mais do que aconteceu ao nosso tio, à nossa. Ou Uhum. seja, para além das famílias serem largas, havia mais encontros anuais dos membros da família para atualizar conhecimento. Toda a As história. novidades. E repare, essas histórias de vida são quase como. Por exemplo, nós às vezes aprendemos imenso ao ler uma biografia de um determinado personagem. É verdade. Uhum. Isso é uma recapitulação dos exemplos de vida da família de onde Uhum. provimos. Não Uhum. é? As famílias estão cada vez mais nucleares, mais restritas e com menos acesso anual às histórias Uhum. dos seus. E isso, do ponto de vista de saúde e de projeção no futuro, por exemplo, muitas vezes ou seja, nós muitas vezes temos uma matriz mental de exemplos da nossa família, ou seja, nós podemos substituir isso por inteligência artificial, que é, por exemplo, eu agora fazer aqui uma análise e ver como é que eu vou estar daqui a 20 anos Uhum. se fizer o rastreio do cancro do cólon, se controlar as tensões arteriais ou não. Por exemplo, pode haver lá um computador que me faz uma projeção. Não sei se é credível intrinsecamente, não é? Uhum. Mas nós tínhamos isto na história dos nossos familiares. Pronto, Só ou seja, projeitava-se. projeta-se inconscientemente ou conscientemente, há ali vários, como não ir pelo mesmo caminho. Não é? Portanto, Nem que seja por isso, isso exato. pode parecer coloquial, Uhum. popular, mas funciona. recapitula processos biológicos de referência. Pronto. As pessoas, na sociedade atual, há uma diminuição dos exemplos, do número de exemplos que nós tínhamos. E nós temos de alguma forma compensar isso com certa urgência, porque as pessoas estão muito isoladas até na matriz de exemplos que têm para seguir. Pronto, e eu penso que isso no espaço europeu acontecem, há muita migração. Por exemplo, há famílias que se consolidavam em locais onde agora não existem cidades grandes, não é? E, portanto, parte da família migrou para a cidade grande, reconstituiu-se, há outras redes, e depois muito da forma de nos de interagirmos socialmente. Por exemplo, quase todos os fenómenos de rede que existem são mais momentâneos e circunstanciados no Uhum. tempo. Ou seja, não nos dão biografias completas, não é? De uma ponta à outra, do nascimento até Sim. ao falecer. Mesmo se nós perguntarmos como é que gostaríamos que fosse o nosso final de vida, o número de exemplos que temos para nos projetarmos é mais reduzido do que foi no passado. Isso gera dificuldade na motivação para. Eu acho que no âmbito da prevenção, isso gera imensa dificuldade Sim. para que a pessoa adira, porque as pessoas têm muita energia. Quando querem mesmo uma coisa, conseguem. Conseguem, claro. Regra geral. Pronto, desde que não tenham doenças neurológicas graves. Mas conseguem, não é? Há um movimento social do qual nem sempre nos apercebemos da verdadeira dimensão. Portanto, e por isso, mais uma vez, há pouco a Mafalda citou que tem que haver uma intervenção social muito mais abrangente. Ou Sim. seja, por exemplo, como seria se, por exemplo, uma pessoa que tem 3 filhos conseguisse que os 3 filhos e as suas famílias morassem na mesma rua onde vivem, e se as políticas de habitação facilitassem isso e não dificultassem. Certo. Por exemplo, são questões que são relevantes para a felicidade da população e também para esses contratos com a saúde.
não é? Certo, e com o compromisso, não é? Aquilo que estávamos a falar. E tu falaste há bocado de um termo muito interessante que queria que explorasse um bocadinho mais, que é o sedentarismo cognitivo. Ou seja, a propósito, estamos a falar da prevenção também, não é? Sim. As pessoas, há aqui uma atitude proativa em termos de cognição que deve ser estimulada. Está a falar do impacto da hipoacúsia, não é? Porque a Sim. pessoa se isola. Isto depois tem a ver também com a saúde mental, com o isolamento, mas queres explicar um bocadinho que recursos é que a pessoa tem, ou as comunidades têm, digamos assim, de Sim. combater esse sedentarismo cognitivo? Mais uma vez, lá está. Ele tem origens múltiplas. O sedentarismo tem origens no, nos ciclos de vida das pessoas. Portanto, as pessoas, tanto quando vão aos 6 anos vão para a escola, envolvidas em turmas, depois há a fase de aprendizagem até à maturação da idade adulta, é sempre num contexto social muito imersivo. Depois vão para empresas, profissões, onde estão em núcleos mais pequenos a maior parte das vezes, com menos relações. Depois muitas vezes reformam-se precocemente, por exemplo, e muitas vezes há um foco muito absorvente no trabalho, que depois Quando para abruptamente. muitas vezes as pessoas, mais uma vez, eu acho por falta de autoconhecimento, muitas vezes planeiam mal esses processos de transição, que é uma das, Fazem o acho tal que plano de vida, não é? sim, e acho que se formos pensar o número de vezes em que conversaram ou pediram uma segunda opinião, não a médicos, a Sim. amigos, Sim. a pessoas que iam 5 anos à frente, pessoas como eu, por exemplo, o número de vezes que as pessoas discutiram esses processos é baixíssimo. Portanto, as pessoas caem nessa situação como se fosse um imprevisto. E depois não têm a rede nem de amigos, nem uma rede profissional, e portanto e são devolvidas a um núcleo familiar muito restrito. E é, na verdade, difícil restabelecer relações. E se a isso juntarmos algumas limitações físicas, por exemplo, a disponibilidade para caminhar e para o exercício, dores osteoarticulares, tudo isso molda o processo de decisão diário. Se vou ou não vou encontrar-me com Sim. A ou B para manter relações. Ao vivermos em ambientes muito monótonos, por exemplo, se todos os dias passarmos dentro da mesma casa, eu às vezes costumo dizer aos meus doentes que a casa e o quarto foram uma boa invenção, mas que só funcionam 8 horas por dia. Porque no resto do dia a pessoa tem que ter interação social, porque se ficar dentro de casa acaba numa rotina muito monótona. Pronto. E todo o ciclo de vida na sociedade induz esta monotonia. Pronto, e de facto, o número de palavras que as pessoas dizem, se nós às vezes aceitamos bem contar os passos que damos, e nós já sabemos Contar o número de que o palavras. número de passos dentro de casa é inferior, a não ser que estejamos a limpar a casa, a arrumar a casa. Mas o número de passos que demos já sabemos que é inferior. Mas o número de palavras que dizemos, que é uma expressão externa do funcionamento cerebral, é reduzidíssimo. Em algumas pessoas podem não ser mais de 100 por dia. Portanto, Sim. E, Até para mais se jantarem sozinhas, quer dizer, exatamente. E se imaginares, quase todos os circuitos cerebrais acabam a ser desabituados num certo tipo de uma espécie de funcionamento. exercício. Por isso é que, exatamente, por isso é que nós vemos em contraciclo, vemos, por exemplo, as pessoas que iniciam a prática de um aparelho musical ou que iniciam a aprendizagem de É uma outra estratégia, não é? Mafalda. Era isso, é explorar outras competências, de diversificar aqui os conhecimentos, não é? Porque eu acho que é isso que fará claramente a diferença para E podermos sim. prevenir de alguma forma, não é? Ou seja, e tornar todo o tecido cerebral, Muito mais não é, aqueles 1,2 litros de cérebro, muito mais ativo e funcional, que não haja lá áreas em desuso. Em desuso. Porque Claro. assim como o músculo perde volume, O cérebro. muitos dos circuitos cerebrais perdem volume também.
E era o que o Vitor estava a dizer, ou seja, as pessoas estão muito mais sedentárias neste sentido que estão mais passivas, não é? A própria atividade Exatamente. cognitiva é muito mais passiva. Claro, claro. Assistem a televisão, assistem a um filme, mas é tudo muito passivo. Tudo muito passivo, claro. Não há aqui a interação, que Uhum. acaba por ser aqui É verdade. fundamental. E eu acho que ia-vos pedir, nós estamos a chegar ao fim do nosso episódio, ia-vos pedir uma mensagem final relativamente a esta questão da saúde mental, talvez uma fala que é possível pedir ajuda, se a Sem pessoa dúvida. precisar. Acho que pedir ajuda é crucial, é identificarmos quando precisarmos de pedir ajuda, não é? Nesse aspecto do autoconhecimento. E eu sou uma otimista por natureza, por isso eu acho sempre que é possível melhorar, é possível reaprender novos hábitos, é possível reprogramar-nos e recriar-nos. E era um pouco isto, não é? No sentido em que, ok, deem-se a oportunidade de explorar. Até podem não gostar de uma ou de outra atividade, mas explorem, vão, experimentem e acabam por também desenvolver exatamente isso mesmo: a curiosidade, a interação, as competências, o conhecimento, a interação social, conhecer outras pessoas, o estar, o dialogar, fará a diferença sem dúvida para termos aqui no futuro mais percepção do que é isto da saúde mental, não é? Mais comprimento do mesmo. Eu só reforçaria, eu diria que a única forma de termos uma sociedade saudável é termos cidadãos saudáveis com cérebros saudáveis. E, portanto, sem isto, por exemplo, mesmo todas as discussões sobre economia verde, sustentabilidade, vão ser muito difíceis. Portanto, nós temos que mesmo mesmo muito do que nós falamos sobre, por exemplo, numa sociedade que envelhece à velocidade que nós estamos a envelhecer, isto só é possível porque há saúde para isso, mas só vai ser sustentável se nos mantivermos com cérebros saudáveis, cidadãos saudáveis e sociedades saudáveis. Eu diria que isso acho que é o mais importante, mesmo em políticas de saúde, políticas de urbanismo. É assim, é preciso ter esse mindset sempre presente. Promover a saúde do Promover cérebro. a saúde do cérebro, sem dúvida. Estava aqui a pensar que os comportamentos promotores, não é, da saúde do cérebro passam muito por aqueles 5 fatores: da alimentação saudável, do relacionamento interpessoal positivo, não é, da prática do exercício físico. Não parece ser muito difícil cumpri-los. É preciso, lá está, haver um compromisso de mudança de cada um de nós e escolher uma das áreas, porque se tentarmos todas não vai funcionar. Mas eu diria que é gradual. Tentem uma de cada vez. E começar. O risco de desistir é muito maior, não é? Ok. Muito obrigada pela vossa presença e Obrigada, Cristina. o podcast estará disponível no site do LIS e nas plataformas habituais. Obrigada.